Salve, salve galera, tudo bem? E aí, vamos fazer essa listinha de exercício aqui para a revisão da nossa prova, né? Da último ajuste aqui nesse zoom, que ele tá esquisito. E aí, o que nós temos aí na primeira questão? Os ácidos são substâncias químicas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido sulfúrico é muito utilizado na indústria petroquímica, na fabricação de papel. Vou marcar ali já o ácido sulfúrico, que eu já sei que a gente vai precisar nele. Em corantes, em baterias automotivas, entre outras diversas aplicações. Alguns sais derivados do ácido fosfórico são aplicados como fertilizantes na agricultura. Já o ácido muriático, poderoso agente de limpeza, nada mais é do que uma solução de ácido clorídrico. O ácido fluorídrico, um pouco menos conhecido, tem grande poder de atacar vidro e por essa propriedade é usado para a gravação na parte inferior dos vidros de automóveis. Outro exemplo é a água boricada, que é uma solução de ácido bórico, normalmente usada como agente para asepsia. Enfim, é uma tarefa muito grande relacionar a importância e as aplicações dessas valiosas substâncias que não somente os químicos possuem acesso. De acordo com o texto, a sequência de fórmulas moleculares dos ácidos destacados, considerando a ordem de leitura, viu galera? Por isso que eu já dei uma destacada ali. Ácido sulfúrico, H2SO4. Então nós temos aqui, pode ser a letra A, letra C, a letra D e a letra E. E aí vem o ácido fosfórico. Cara, o ácido fosfórico, lembra como é que é a fórmula molecular do ácido fosfórico? H3P, 4 para 3, gente. Isso, PO4, muito bem. Então aí ficamos com a letra A letra C, a letra D também. A letra E não pode ser porque aqui, 3. Vem depois o ácido clorídrico, que é o HCl, esse é mole, todos eles também se enquadram. HF, que é o ácido fluorídrico, então de HF nós temos a letra A letra D. Estamos entre a letra A e a letra D. O que vai dar esse desempate é o nosso ácido bórico, cara. E aí, como é que é esse ácido bórico? Galera, ácido bórico é aquela exceção, né? Que só tem ele, então não tem aquela diferença entre bórico ou borito, né? Só tem ele. Ácido bórico é o H3BO. Isso, BO3, galera. Muito bom. Letra D. Excelente. Vamos lá no 2. Enquadrando 2 aí pra gente, beleza? Tem-se duas soluções de concentração, 1 mol por litro. Uma delas contém ácido clorídrico, HCl, e a outra ácido cianídrico, HCN. Como é possível distingui-las? E aí, cara, você tem duas soluções, como é que você vai conseguir distingui-las? Na letra A, ele fala o seguinte: pode-se tomar uma alíquota de cada ácido e acrescentar a solução de hidróxido de sódio. Cara, só que você vai fazer isso uma reação de neutralização nos dois. Não vai ter diferença. Essa não. Através da solubilidade, pois o HCN é pouco solúvel em água. Não, a solubilidade dos dois não vai interferir em nada. Essa também não. Letra C, através da medida da condutividade, já que se trata de ácidos de forças diferentes. E isso vai ter uma interferência grande, galera. Por quê? O ácido cianídrico, o HCN, é um ácido fraco. E o HCl, que é o ácido clorídrico, é um ácido forte. Então, essa condutividade tem interferência porque o ácido fraco conduz menos eletricidade do que o ácido forte. O ácido forte tem maior condutibilidade. E aí, nessa condutividade maior, se você tiver um exemplo que você usar lá uma lâmpadazinha, né? Aquela lampadinha que você tem aqui com filamento, com certeza com ácido forte ela vai acender muito mais do que com ácido fraco.
tá, galera? Então, isso aí com certeza é o que vai fazer essa diferença. Então, temos que letra C. Número 2, letra C. Show de bola. E aí vem lê as informações contidas na tirinha abaixo. Quero pé de porco com molho de alho. O garçom responde, muito bem, senhor. E pergunta, quero cardápio de antiácidos? E aí, galera, por que o cardápio de antiácidos, né, cara? Essa comida deve ser um pouquinho pesada, hein? Sabe aquela que fica mandando mensagem, que se lembra dela, fica, né, vai e volta e vem, aquele negócio azedo, passa pelo teu reto. Para isso você precisa de um antiácido. E aí, esse antiácido tem o quê? Ó, olha a pergunta da questão. Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas é o... Cara, por ter propriedades básicas, procura logo quem for o quê? Quem for uma base. E principal característica de uma base é o quê? Você tem um elemento que acompanha e ela termina com quem? Com OH, certo? Fazendo isso, você dá uma olhada direto nas opções e, opa, tá lá, letra C, aqui ó, ela termina com OH. Beleza? Fácil, né? Número 4. Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção de gordura de panelas e utensílios com garfos e facas. Na ação desengordurante, geralmente usa detergente ou um sabão. Que tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem? E aí, galera? Cara, quando a gente faz a limpeza disso aí, você tem, né, a sujeira. Vou botar a sujeirinha lá. E aí você tem uma parte do sabão que ela é chamada de lipofílica, ou seja, é a parte que vai ficar virada para gordura, né, que seriam essas cabecinhas aqui, beleza? E a parte que é hidrofílica, que é a parte que vai ligar com a água. E aí você consegue essa remoção de gordura, de sujeira, numa boa. O que ele fala? Letra A. Uma parte com carga que se liga à gordura, cujas moléculas são polares, e uma parte apolar que se liga à água, cuja molécula é apolar. Então, a molécula de gordura não é polar. No contrário, ela é apolar, esse é o lado apolar, que é o lado da gordura, e o lado polar é o lado voltado para a água. Letra B. Uma parte apolar que se liga à gordura, foi o que a gente explicou aqui. Show de bola, cujas moléculas são apolares, beleza. E uma parte com carga que se liga à água, cuja molécula é polar. Galera, sensacional. Então temos o que? Letra B. Show de bola. Vamos aqui fazer a 5. Aí, vamos enquadrar essa 5, vamos ver como é que é. E o CO2 de importância crucial em vários processos que se desenvolvem na Terra, participando, por exemplo, da fotossíntese, fonte de carbono para a formação da matéria que compõe as plantas terrestres e marinhas. Sabendo que a molécula de CO2 é apolar, podemos afirmar que as forças intermoleculares que unem as moléculas de CO2 são do tipo... E aí, galera? Cara, se CO2 ela é apolar, você vai ter o quê? Ligações do tipo que a gente chama de dipolo induzido, tá? Você chama também de Van der Waals, ou você também pode chamar nomenclatura de forças de London. E aí, galera, qual das três você tem aí como opção verdadeira? Iônico não, ponte de hidrogênio não, dipolo é outra, é quando a molécula é polar. Tá aqui, ó, forças de London, letra D. Cara, essa dipolo permanente é a mesma coisa que a dipolo, tá? Leva o mesmo nome. E na ponte de hidrogênio, que a gente chama hoje de ligação de hidrogênio, é quando esse hidrogênio está ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que chama de H-FON. Tá vendo? H-FON. Beleza? Aí é a ligação de hidrogênio. Show de bola, galera. Próximo, questão número 6. E aí, gente?
que vocês acham do número 6? A sacarose comum, cuja estrutura mostrada na figura é um disacarídeo constituído por uma unidade de glicose ligada à frutose. Então temos lá a glicose ligada à frutose. A solubilidade da sacarose em água deve ser ao rompimento da ligação entre as unidades de glicose e frutose? Não. Letra B. As ligações de hidrogênio resultantes das interações da água com a sacarose? Sim, cara, ó. Aqui, ó, essa hidroxila, essa e essa daqui, né, vão interagir muito bem com a molécula de água. Vou colocar a molécula de água aqui, ó. Você vê que ela vai ter uma interação excelente, que esse é o lado positivo, essa é a parcial negativa. Você vai ter essa interação muito bem feita e aí você tem essa solubilidade nela, beleza? Então temos como resposta letra B, bola. Vamos para o próximo. Galera, questão aqui, ó, número 7. Vamos lá. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre procedentes de fontes distintas. Sabendo esses resultados, estes resultados mostram que 1, 2 e 3 são amostras do mesmo óxido. Opa, vamos ver. Para ser amostra do mesmo óxido, cara, tem que ter uma proporcionalidade entre as massas, tá? Então, ó, 0,32 para 0,8, ela é proporcional? É. Basta você dividir por quanto? Por 4. Opa, 0,32 por 8 é a mesma proporção. Tá dividindo por 4, ela é proporcional. E aqui, ó, a massa da amostra também, se você dividir por 4, mantém a mesma proporção em todas. Então, 1 e 2 com certeza são o mesmo óxido, tá, galera? 1 e 2 é o mesmo óxido, porque você mantém a mesma proporção. E aqui, ó, do 1 para o 3, cara, do 1 para o 3, a proporção que existe aqui, você está dividindo por 1. E do 0,32 por 0,48, você está dividindo por 1 ou multiplicando por 1, se for o caso? Não. Então, não é o mesmo óxido. Então, a letra A já não serve. Olha a letra B. Apenas amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Opa, 1 e 2 são do mesmo óxido. Beleza, essa proporção existe e ela está ali. Cara, e 2 e 3 é do mesmo óxido? De 0,8 para 48. Né? 0,08 para 0,48. Você tem a proporção de quanto? É como se você multiplicasse por 8. Aqui também se multiplica por 8, de 0,8 para 0,32? Não. Então, esse 3 aqui com certeza é um óxido diferente dos outros dois. Então, beleza, cara. A letra B já responde a nossa pergunta, né? Apenas amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Resposta certa, letra B. Show, galera. Vamos lá, número 8. A massa de chumbo, após sofrer fusão, é igual à massa inicial do metal. E o que ele quer da gente? Olha lá a primeira pergunta. Depois a gente volta lá. Supondo que as transformações citadas ocorram em sistemas fechados, isso é importante, o sistema está fechado, podemos afirmar que são incorretas, cara. Isso aqui é as incorretas, hein, gente? Como é que fica? A massa de chumbo após sofrer fusão é igual à massa inicial do metal? Sim. Você só está derretendo o chumbo, não tem alteração nenhuma da massa. Na 2, a massa de um sistema aumenta se nele ocorrer uma reação com formação de precipitado. A massa de um sistema aumenta se nele ocorrer uma reação com formação de precipitado? Não. Né? A massa do reagente é igual à massa do seu produto. Ainda mais que ele falou que o sistema está o quê? Fechado. Numa reação que haja formação de gás, a massa total de produtos é menor do que a dos reagentes? Também não, porque o sistema é fechado. Se o sistema fosse aberto, aí sim a gente falava, isso aí você tem a massa menor de produtos. Mas o sistema está fechado, a massa permanece ali constante. 4. Durante a combustão, o volume de ar no sistema não se altera. Durante a combustão, o volume de ar no sistema não se altera? Mentira, se altera sim. Tá? O volume se altera.
mas a massa permanece a mesma, tá? Cuidado, não confunda massa com volume. Então ele quer as opções que são erradas. Então errada tá a 2, a 3 e a 4. A 2, a 3 e a 4, a letra E. Beleza? Suave, né, galera? Então está bem tranquilo. Vamos fazer a 10 então. O que tá falando na 10? Não, na 9, né? Fiz a 8, tem que ser a 9. Pô, sequência é essa? Tá pulando? E aí na 9? Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada lado. Efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço. Não, calma aí. Então eu tenho numa balança, lado A e lado B. Aqui eu vou botar o papel, aqui eu vou botar o papel. Então eu vou botar uma balança aqui também, vou botar uma haste como se fosse a palha de aço, tá? Palha de aço dos dois lados, lado A e lado B. Beleza, galera. E agora? Vamos lá. Após cada combustão, observou-se o quê? Cara, quando você entra, bota combustão, papel, né? Aqui em cima, no papel, no A e no B, você permanece o papel do jeito que tá. O que vai acontecer aqui, cara? Quando você taca, né? Você entrou em combustão. Então, aqui, ó, você tem combustão de material à base de carbono, e papel tem celulose, tem carbono, você tem liberação de CO2. A massa desse cara diminui, tá? Ele passa a ter uma massa menor. Se ele tem uma massa menor, esse lado da balança vai o quê? Vai levantar, e esse lado da balança do B vai diminuir. Agora na palha de aço. Cara, quando você fala na palha de aço, que você queima a palha de aço, né? Cara, palha de aço, se você colocar a palha de aço sendo toda ela de ferro, você tem a oxidação desse ferro. Se tem a oxidação desse ferro, você tem a formação de óxido. Cara, então você sai de ferro puro para óxido férrico, óxido ferroso. Então você tem um aumento da massa. Essa massa ela vai aumentar desse lado. Então aqui, ó, ela abaixa em A e levanta em B, porque ela fica mais pesada. Beleza? Porque tem a formação, um aumento de massa. E aí é só você ver, ó, letra A e B no mesmo nível. Não. Letra B, A abaixo de B. Não. Letra C, A acima de B. Ok, A acima de B. E aqui ele fala que A acima de B. Não, não tá. Aqui tá A tá abaixo de B. Na opção letra D, A acima de B, ok, para o papel. E para o óxido, né, para a palha de aço, você tem A abaixo de B. Né? Porque aqui perde massa, aqui aumenta a massa. Bom, show de bola, cara. Letra D. Questão maneira, hein? Questão de interpretação bem legal, cara. Bem legal. Bom, vamos lá. Agora sim a questão 10, né? Sem pular, sem nada, vamos na questãozinha 10. Ele fala: você já sentiu o ardido de pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua forma estrutural está representada a seguir. Está aqui a forma estrutural da capsaicina. Sabendo que a capsaicina possui massa molar de 305 gramas, a porcentagem em massa de carbono é... Bom, galera, vamos descobrir, né? Para isso, a gente tem que contar a quantidade de carbonos que tem. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cara, eu tenho 18 carbonos. Cada carbono me dá uma massa de 12. 12 vezes 18, eu tenho 216 gramas. Então, essa é a massa total de quem? De carbono. E para achar a porcentagem dele? Porra, essa é mole, né, cara? 305 gramas, que é o total. Se é o total, ela está para 100%. Eu tenho 216 gramas. Isso vai me dar X%. X vai ser igual. Multiplica aqui direto, né, cara? 206
por 100 é 216 com 2 zeros, que faz o 21.600, dividido por 305. Quanto vai dar x aí, galera? Calcula essa aí. Fizeram? Fizeram essa conta ou não fizeram? Já fizeram, né? Molezinha, fácil, deu isso, exatamente isso aí que você falou, cara, 70,81%. 70,81% a gente tem como resposta a letra B. Tá legal? Bacana, né? Questãozinha simples, cara. Parece ser complicado, porque ele é grande. Aí você olha a estrutura, fala, meu Deus, o que é que eu faço? Aí faz a conta, vê o que é, aí tu fica, poxa, só isso? Pois é, já falei com vocês que química é fácil, gente. Química é fácil. Gente, vamos lá. Número 11. No combate à dor e à febre, medicamento muito utilizado é a aspirina, cuja composição centesimal é C 60%, H 4,4% e oxigênio 35,56%. Sabendo que é uma amostra de aspirina dá 180 gramas, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, conclui-se que a forma molecular desse composto é, para achar a forma molecular, você vai colocar carbono, hidrogênio e oxigênio. Dispõe eles aí, pega a porcentagem de cada um e divide pela massa molecular individual. Ou seja, o 60 pode dividir por 12, o hidrogênio 4,4 por 1 e o oxigênio, que é 35,56, divide por 16. E aí eu tenho quanto aqui? No primeiro eu tenho 5, no segundo 4,44 e aqui embaixo eu tenho o famoso 2,2. Cara, e agora? Agora você pega o menor valor que você achou e divide todo mundo. Ou seja, todos eles divididos por 2,2. Tá? Divide por 2,2 e divide por 2,2. Aqui no oxigênio vai dar 1. Pô, aqui é beleza. Aqui também deu 2. E lá em cima no carbono dá 2,25. Cara, essas são as proporções entre os átomos, 2,25, 2 e 1. Só que eu pergunto para vocês, cara, pode deixar assim, né? Quantos átomos você tem de carbono? Ah, eu tenho 2,25 átomos de carbono. Como é que é isso, cara? Você corta um pedaço do carbono do átomo, coloca lá. Nossa, isso não tem como fazer, né? Nem existe essa possibilidade. Mas você tem que deixar os números inteiros e naturais. Então você multiplica aqui, ó. Se você multiplicar por 4, 1, multiplica todos por 4. E por que eu multipliquei por 4? Porque vai me dar um número inteiro, o famoso 9. Aqui dá 9, aqui dá 8 e aqui dá 4. Então eu tenho aqui C9, H8, O4. Resposta, letra D. Viu, galera? Simples também, tranquilo de fazer, sem maiores problemas. Vamos fazer o 12. O ferro é um elemento químico usado na confecção de utensílios há séculos. Um dos problemas para sua utilização é a tendência à oxidação. Dentre os produtos de oxidação possíveis, dois óxidos, óxido 1 e óxido 2, apresentam respectivamente 70% e 77,8% de ferro. As fórmulas mínimas para os óxidos 1 e 2 são, respectivamente... Gente, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez lá em cima. Vou começar pelo óxido 1. Tá? Ele falou que de ferro eu tenho 70%. Então, de oxigênio, eu tenho que dar a diferença para 100%. É 30%. Divide pela massa dele, 56 e aqui 16. Quando você faz isso, aqui dá 1,25 e aqui eu tenho 1,875. Pega o menor deles, que é 1,25, e aqui 1,25, e aí você divide, você tem 2, você tem 1, que conta maluca é essa, cara? 2. Estou pensando lá na frente. 1, e aqui você tem 1,5.
Bom, como a gente conversou, não pode deixar, né, número decimal, multiplica por 2, multiplica por 2, agora sim, 2 e 3. Então, o óxido 1 é o Fe2, O3. Ok, achamos o primeiro. Beleza? Vamos achar então aqui, ó, o óxido 2, galera. Como é que vai fazer o óxido 2? Ó, vou puxar para cá para vocês poderem ver melhor. A mesma coisa. Ferro, que é 77,8, dividido pela sua massa molecular, 56, e o oxigênio, que é a diferença. E a diferença foi de, aqui ó, 22,2. Divide pela massa dele, que é 16. Em cima vai dar 1,38, e aqui no oxigênio também 1,38 aproximadamente. Não precisa tantas casas decimais, deixa 1,38. Opa, que beleza, divide por 1,38, aí sim eu gostei, 1,38, ficou bom. Então dá 1 e 1, ou seja, eu tenho FeO, viu? Beleza? Então FeO2O3 e FeO, e eu tenho como resposta a letra, olha para cá, a letra A. Supimpa, né, galera? Ó, pode falar que essa daí foi supimpinha demais. Bom, vamos fazer a 13? Vamos fazer a 13. Mas acabando, vai só até a 15, essa nossa revisão, essa lista de exercícios para a prova de vocês. Vamos lá. O alumínio reage com o oxigênio de acordo com a equação química a seguir. Está ali a equação. A massa em gramas de óxido de alumínio produzida na reação de 9 gramas de alumínio em excesso de oxigênio é. Cara, tem que fazer balanceamento. Ó, 2 alumínios, 2 oxigênios e 3 oxigênios. Aí tu fica, caramba, e agora? O que eu faço? Olha, eu vou te falar. Já que são números primos, bota o contrário. Bota 3 aqui, fica 3 vezes 2, 6. Aqui você coloca o 2. 2 vezes 3, 6. Pô, legal. Mas aí tu fala assim, Arthur, mexeu no alumínio, cara, o que eu faço? Cara, descarta o 2 e usa o que você precisa. 2 vezes 2, 4, então você tem 4 alumínios ali. Você pode fazer isso? Pode e deve fazer isso, tá? Não só pode, como deve fazer isso. Vamos lá, a massa do alumínio pela reação. Então, que é a massa de óxido de alumínio. Então, eu tenho 2Al2O3 está para X, que é o que ele quer. Eu vou botar em Gzinho aqui para a gente dizer que é grama. Quando tem o quê? 9 gramas de quem? De alumínio. E o alumínio é 4Al. Então, eu tenho 9 gramas que ele quer aqui. Esse é o enunciado. Cara, na linha de baixo você vai botar valor de tabela, valor de reação química, tudo isso na linha de baixo. Então, cara, na linha de baixo eu tenho 2 vezes 102, que é a massa do óxido de ferro, óxido de alumínio, ó, tô com ferro na cabeça lá de cima, de óxido de alumínio, e aqui 4 vezes 27. Organizando essa conta aí, botando ela aqui, ó, X vai ficar, multiplica cruzado, né? 9 vezes 2 vezes 102, dividido por quem? 4 vezes 27. X é igual. Quanto deu aí? Oi? Hã? Ah, tá. Isso, 17 gramas. Cara, perfeito, gente. Show de bola. Letra A. Letra A. Beleza, galera? Supimpa, né? Ó, vamos pra cá? Vamos fazer aqui. Opa, tirar essa folhinha, não vou precisar dela agora. Número 14. O que ele fala no número 14? Numa estação espacial, emprega-se óxido de lítio para remover dióxido de carbono no processo de renovação do ar de respiração, segundo a equação. Está aqui a equação, estão vendo? Sabendo que são utilizadas unidades de absorção contendo 1,8 kg de óxido de lítio, volume máximo de CO2, medida na CNTP, que cada uma delas pode absorver é... Gente, a equação está balanceada.
Então é só fazer a relação direta do óxido de lítio com o CO2, né? Ele deu 1,8 kg. Então eu posso dizer que é 1,8 vezes 10 a terceira gramas, tá? Passando de quilograma para grama. Ele quer esse valor aqui, esse X, esse volume. Cara, ele falou que o volume está na CNTP. E aí, quanto vale o volume na CNTP? Você até eu lembro, né, cara? Todo mundo lembra do volume na CNTP, cara. 22,4 litros. Mentalmente você já tem assim, volume na CNTP, é automático, 22,4 litros. Nunca mais esquece. E a massa do óxido de lítio, gente? Massa do óxido de lítio vale 30 gramas. X, multiplica cruzado. 22,4 vezes 1,8 vezes 10 a terceira, todo mundo dividido por quanto? Por 30. Quanto que vai dar X aí? X dá 1,344 vezes 10 elevado à terceira em gramas. Se você olhar na resposta, não tem lá isso aí, mas tem o que? 1.344 gramas, tá? Ele só tirou o exponencial e colocou no número inteiro, tirou da ordem de grandeza. Letra B. Que beleza. Partiu fazer a última questão. Opa, o que apareceu aí? Um gabarito. Não fez falta e vamos terminar essa aí. Número 15, galera. Estão vendo? Estão vendo? A massa de carbonato de sódio que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico. Galera, tem que balancear, tá vendo? 2 sódios. Opa, passou agora a ter 2 cloros. Bota para lá 2 cloros. 2 hidrogênios, 3 oxigênios, com 3 oxigênios está balanceado. Então ele quer a massa de carbonato de sódio. Na2CO3. É o X que ele quer aqui, ó. Quando você tem quem? 0,25 mol de ácido clorídrico, que é o 2HCl. E aqui dá 0,25 mol. Beleza. Massa do carbonato de sódio. Olha lá na tabela, faz o somatório de todos eles, 106 gramas. E aqui, 2 mol. Beleza? Então tenho que X vai ser igual a 106 vezes 0,25 dividido por 2. E aí, gente? Quanto que dá essa parada aí, essa conta aí? Pô, difícil pra caramba. Uma multiplicaçãozinha simples, uma divisão por 2. 13,25 gramas. Senhores, letra C. Valeu, muito obrigado. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Fui.